Ele nasceu com problemas de visão, ele só enxerga monocromático, ele não consegue enxergar as cores, então ele vê o mundo em preto e branco. Em preto e branco, certo? E aí ele desenvolveu... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar o meu convidado, eu peço para você que vai ali embaixo, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho. E você também pode comentar para sugerir pautas, comentar os assuntos que estão aqui, se tem alguma coisa que você concorda ou discorda. E um dia e quem sabe um dia até participar do nosso programa aqui, né? Corroborando, dando ideias. Aguardo o seu comentário e é isso aí. Se inscreve, compartilha, dá like ou dislike, como você quiser. Beleza? É muito importante pra gente. É um movimentinho assim no dedinho que não te custa nada. Beleza? E eu tenho aqui na minha frente Aislan Honorato, o cara que é técnico em TI. Ele me passou o currículo de graduação dele, mas era tanta coisa que só de introdução ia ficar muito grande, mas ele é um técnico em TI super graduado em várias outras áreas. Ele vai falar um pouquinho, vamos tentar fazer um apanhado. Mas paralelamente também ele é músico. Inclusive, no nosso bate-papo antes aqui de começar, eu descobri que ele é músico desde muito criança e já estudava TI também desde muito criança, né? Então, são duas coisas que caminharam muito lado a lado aí. Vamos ver como que é conciliar essas duas coisas. Aislan, muito obrigado pela sua presença, cara, por abrir um espaço na sua agenda e vamos trocar uma ideinha aí, né, cara? Eu que agradeço, né, Murilo? Eu fico muito feliz de participar aqui desse podcast, né? E, cara, falar um pouquinho da minha vida. Pois é. Você falou. Eu venho de uma família, já começando a falar, né? Muito tradicional em relação a estudos. Então, assim, meu pai, professor, minha mãe, professora. Então, assim, tanto eu quanto a minha irmã, então nós somos em dois irmãos, a gente cresceu, né, com meu pai, com minha mãe. Eu lembro muito bem essa cena, tem muito forte dentro da minha mente, né, gravado. Meu pai usava minha mãe usava aqueles mimeógrafos para rodar prova, e aí tinha um quartinho que colocava-se um monte de barbante e aí ficava pregando as provas porque tinha que secar as provas, então, assim, cheirinho de álcool. E eu lembro que era até uma briga, porque meu pai tinha que rodar as provas dele e minha mãe rodava as provas dele. Ambos eram professores? Os dois são professores. Ah, sim, que legal. Então, é bom que a questão da educação já vem de berço, né, cara? Já vem de berço, né? E aí, meu pai sempre foi uma pessoa também que gosta. Ele é da área de química, né? Engenheiro químico, mas ele sempre gostou, teve um pezinho dentro da tecnologia. Sim, legal. Então, meu pai, ele chegou de fabricar cerveja dentro de casa, ele comprava essas coisas. Então, assim, ele sempre gostava de inovar. Que legal. E uma das coisas, quando eu era criança, eu não me recordo exatamente a idade, mas ele adquiriu um computador. E eu tinha, eu acho que uns 7 anos de idade, mais ou menos 6, 7 anos de idade. Só pra gente entender, porque um computador, que época é isso, mais ou menos nos 90? Não, foi um pouquinho antes, em 86. Pô, você é novo pra caramba, você tem quantos anos, cara? Não, 86. Nessa época, eu sou de 80, né? Ah, sim. Um computador nessa época era raro, né? Era uma coisa que mais um professor então, mesmo. E meu pai adquiriu esse computador porque ele ia começar a estudar para fazer o seu pós-doutorado, o seu PhD. E aí ele adquiriu esse computador na época. E aí o que aconteceu? Menino, né? Criança, vê aquelas coisas. O que é isso? Você né? lembra só para o que era esse computador? Você lembra? Cara, era um computador, eu não lembro a marca, mas chamava TK2000 e TK80. Foi os dois que ele teve. E aí eu lembro que ele comprou um pra gente pra jogar na época, eu e minha irmã, chamava TK80. Já tinha jogos, essas paradas já? TK80. E aí tinha joguinhos, né? Bem interessante. Mas enfim, aí meu pai usava esse computador para poder
estudar. E aí aquilo ali me chamou a atenção e eu fui estudando desde pequeno e tal, mexendo naquilo, fuçando, né, estragando. Sim. Aí contratava o técnico para arrumar. Aí eu ficava olhando o cara arrumar. Era tudo assim num processo de descoberta, você tava meio que né, de curiosidade se encontrando, um processo totalmente natural, né, sem nada formal. Eu queria aquilo para minha vida, para minha carreira, nunca. Né? Tanto é que o meu sonho era ser astronauta. Olha aí. Eu queria mexer com isso, né? Queria viajar. Né? Esse era o meu sonho quando era criança, né? Mas enfim. Hoje eu não sou astronauta, mas eu viajo dentro desse universo da tecnologia, dentro do universo da música. Que é fascinante também, né? E aí, tá, vamos dizer assim, você falou para esse lado mais... Seu pai era químico? Químico. Sua mãe era o quê? Minha mãe é da área de matemática e ciências. Olha só, tudo mais para áreas das exatas, né? Área das exatas. Números, né? A gente gosta de números, né? E aí vocês têm um lado totalmente humano, que é o artístico. Como que é... Como que veio essa parada aí? Porque é duas coisas, assim, se você for para ver, claro que para vocês muito natural, mas para quem vê de fora é meio nada a ver uma coisa com a outra. Parece que são distantes, né? São coisas totalmente opostas, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo que, se a gente for para pensar, ele é oposto, ele tem algum relacionamento. Né? Porque a música, se a gente for olhar, quando você vai estudar a música, você vai ver que você tem a partitura, e você tem a questões de rítmicas e uma série de elementos musicais que ele vem da matemática, entendeu? Ele vem da matemática, então os compassos, 4x2, 2x4 e 3x3 e papapá. Então tudo isso é matemática. Sim. Né? É uma rítmica, é matemática, tem matemática por aí. Né? Mas enfim, a questão da música, ela surgiu por conta da família do meu pai, que são músicos. Então aqui em Cuiabá e região, eu tenho primos que tocam na noite, tios, né, que vivem da música, né, e isso é da família do lado do meu pai. Sim. Certo? Então, meu pai tocava violão, né, meu falecido pai tocava violão, então, e isso também me chamava atenção. Chamava atenção quando criança. E aí, quando criança, eu comecei a brincar com o violão. Foi o primeiro instrumento que você teve contato. Teve contato foi o violão. Já desenrolava quase mesmo na mesma época, com 8 anos. E muito curioso, aí um primo meu que tocava já aqui na noite, né, grande músico, Zé Márcio, sambista, pagodeiro. Então, assim, tocou muitos anos aí nas casas cuiabana antigamente, e aí ele começou a me ensinar. E aí ele tinha um irmão que era o Caruro, que ainda toca na música, toca na noite, né, que é meu primo também, e aí o Caruro também começou a me dar alguns toques, e aí foi surgindo. E eu acho que o processo de família é assim mesmo, né? Vai, vamos dizer assim, um efeito cascata nos mais novos ali, né? Novos, e foi muito interessante porque eles me deram assim, dicas, né, e foram me orientando, e aí eu fui gostando para isso, comprei uma revistinha, porque naquela época você não tinha YouTube, né, que você tem hoje, né, você vai no YouTube, você vai no Cifra Clube, enfim, você não tinha isso nessa época. Comprar uma revistinha. Revista. E quando achava a revistinha, era o que tinha na revista, não tinha como você escolher estilo musical, né? Então, tinha as revistinhas lá, depois que foram surgindo algumas revistas específicas, né? De rock, de MPB, mas antigamente era aquela revistinha que tinha vários estilos. Era o que vinha para você. Vinha. E aí você fala assim, meu Deus, né? E quando não tinha na revistinha, o que você fazia? Você ia pro rádio, ficava escutando a música, botava lá quem tinha condições, né? Meu pai, graças a Deus, era professor, então a gente tinha um toca-fita que tinha um botãozinho de rec lá, e aí a gente comprava as fitas e ficava na rádio escutando, e quando chegava a música, você gravava lá para depois você ficar repetindo e tirar a música. Era um processo, né, cara? Era um processo. Cara, isso foi bom porque o que aconteceu? A gente aprendeu muito e doutrinou o ouvido. Sim. Então, essa questão do ouvido ela é importante, né, para o músico, né? Porque você consegue, às vezes, você está tocando com alguém, você consegue entender, né, através
da música, né, que ele está expressando através da voz dele, qual que é né, o tom, né, qual que é o acorde, e aquilo você começa, né, a navegar através do seu ouvido. Então, o ouvido, né, eu aprendi muito escutando. Sim. Muito escutando nesse formato de ir lá e gravar e depois tentar tirar a música, né, representar os acordes. Você enriquece muito musicalmente, e eu cresci muito com isso, né? E aí, uma experiência muito boa dentro da minha vida, isso. E aí você foi, vamos dizer assim, as coisas foram paralelamente, a TI, a informática. Você lembra que o momento que você também começou a levar um pouquinho mais a sério essas duas coisas também? Tipo, você... Então, porque como é muito natural, é difícil até se lembrar, né? Na TI eu me recordo que meu pai, aí ele foi e comprou esse computador de joguinhos pra gente. Aí depois surgiu a revolução do computador desktop. Né, o personal computer, né, o computador pessoal. O PC, né? Que famoso PC que o pessoal. E aí começou a comercializar esses computadores. E aí meu pai foi e comprou um 286, eu lembro até hoje. Como que era antes? Diz que era uma coisa enorme, né? Um computador, né? Era uma coisa enorme, né? Então, era grande, né? As máquinas ocupavam espaço, o monitor era muito grande, né? O mouse era quadrado, né, os primeiros mouses, né? Enfim, o teclado era grande, né? A gente chama de CPU, né? Mas o gabinete também era grande, né? E aí veio E aí eu tive esse 286, né, que meu pai comprou num consórcio para professores da UFMT, que eu lembro até hoje. E ali eu comecei a estudar. E você comecei a estudar, entrar na internet, aí começou a ter cursos de verão na UFMT durante as férias. Aí foi o primeiro cursinho, eu tinha 12 anos 90, mais já, ou isso menos. Aí já é anos 90. Já a internet está chegando. Né? A internet já estava chegando, né? Mas ainda era bem poucos que tinham, né, cara? Nossa, era muito caro, né? Aquelas coisas. O telefone já era, a internet que dependia do telefone, então... Dependia do telefone, você pagava pulso telefônico, então quanto mais você usava a internet, você pagava por pulso telefônico. Então eu lembro que uma vez meu pai quase me bateu por uma conta telefônica, porque eu gostava de mexer durante a madrugada. Né? De madrugada era um pouquinho mais tranquilo também, né? Era mais tranquilo e porque gastava menos, não era? Eu estudava, o pulso era mais barato e eu estudava durante o dia e aí eu jogava bola durante a tarde, ia para música e à noite eu mexia no computador. Sim. Então era basicamente essa foi um pouco a minha infância, né? E essa época, acho que a internet não tinha tantas distrações igual ela tem hoje, né? Não, a internet era uma coisa mais para trocar informação mesmo, modo né? texto, não tinha esse modo gráfico que a gente tem hoje, né? Então era modo texto. Eu lembro da empresa chamada Internet, acho que era BB News, coisa assim, Internews, BBS, uma coisa assim que o nome. Que foi uma das primeiras empresas que fornecia internet. E aí a gente era um chatzão mesmo, só texto, não tinha gráfico, não tinha nada. Então, assim. Caramba, eu não consigo imaginar como que é isso, cara. Era um negócio de, assim, ao mesmo tempo que a gente para pra pensar, falar que é doido, mas foi uma revolução da tecnologia, da era da informática. Cortando o mato pro que é hoje, né? Assim, né? Cortando mato mesmo, assim, né? Literalmente. Né? Quando eu lembro dessa época... Já existia ferramentas de busca, já existia para você tratar de um tema, por exemplo, você está pesquisando sobre TI mesmo. Aí, como que era que você... Então, nessa época não tinha muito. Né? Tinha um chat... Comprava um disquete? Era disquetes, né, para você instalar programas. Aí quando chegou a questão da internet, aí esses chatzinhos que as próprias empresas começaram a desenvolver para você poder conversar com outras pessoas. Aí começou a surgir os encontros, a gente fazia encontros em bares, em locais, em restaurantes, e a galera se reunia. Eu me lembro de várias... Essa fase é bem legal da internet, né? Aí surgiu Mirk, ICQ, aí foram surgindo uma série de coisas, porque daí foi vindo, o Windows a Microsoft foi amadurecendo os seus programas, os seus sistemas operacionais. Tinha o KD, lembra do KD?
De busca. E aí foram surgindo vários programas de buscas, né? Mas a Microsoft começou com o DOS, né? Que era modo texto, aí depois veio o Windows, e aí foi evoluindo, né? Veio o modo gráfico com o Windows. O Windows foi uma grande revolução, realmente. Mas até o DOS era poucas pessoas que tinham acesso ao computador com o DOS, né? Mas já era um PC, né? E aí com o Windows, né, que revolucionou mesmo, aí a internet mesmo. Você lembra que tinha a oferta que tinha de provedores de internet, tinha um monte de marca, tinha América Online, Brasil, BR Online. Surgiu muita gente. Tem a UOL começou. A UOL também começou. Que tá aí até hoje, né? Aí veio o Terra, né? A Internews, o Terra comprou a Internews, aí veio uma série América Online, que mais Nossa, tinha muitas empresas que forneciam esse serviço de acesso à internet. E aí você entrava nelas, tinha uns chatzinhos também, né? Que você entrava por cidade, essas coisas. Tinha vários tipos de chat. Entendeu? Essa foi uma fase bem legal, foi assim, pra mim, de descoberta, assim, né? De fuçar, de descobrir que você podia achar uma música também. Ainda no começo a gente só conseguia entrar numa rádio online e ouvir lá um artista que você procurava. Eu lembro que a minha primeira página de internet, o primeiro programa que eu fiz, que foi uma página da internet, fui com HTML. E era o Windows 3.11, se não me engano, né? Que ainda não... Para você poder utilizar o Windows 3.11, você tinha que rodar em cima de uma plataforma de outro sistema operacional que era o DOS, né? E aí foi a primeira, né, contato que eu tive com a linguagem HTML, né? Na época, porque daí o Windows 3.11 ele veio com a revolução, veio com recursos de redes, de internet, e aí veio isso aí as empresas começaram a olhar para isso, né? E foi o primeiro contato. E aí eu fiz uma paginazinha, eu lembro, bem né, simplesinha, né? E eu comecei a aprender ali, né? Porque ali era seu laboratório, né? O meu laboratório em casa, que eu via uns falando e outros comentando. Aí a UFMT tinha... né, tem até hoje a biblioteca e tinha vários livros, então eu ia para lá, porque meu pai era professor da UFMT, então eu guri, olha só, um guri de 12 anos fazendo pesquisa dentro de biblioteca para poder aprender sobre tecnologia, sobre informática. Sim. Né? Então, e nessa época eu fazia porque eu gostava, eu não pensava em ganhar dinheiro, não pensava em ter uma profissão como ter. Tanto é que eu sempre queria meu negócio era ser astronauta. Isso. Né? E ainda ao mesmo tempo a música. E nesse paralelo isso a música. Vamos tentar nesse bate-papo manter sempre um paralelo. Onde você estava nesse momento e na música onde você estava. O que você estava aí? Já estava tocando na noite? Então, nessa época, mais ou menos com 10, 12 anos, eu me recordo que eu estava... eu já estava estudando com meus primos, né, porque já tinha me passado bastante coisa, né, e aí eu comecei a estudar sozinho em casa, né, muito sozinho em casa. E aí eu se não me engano, com 13 anos, eu comecei a ganhar meus primeiros dinheirinhos com a música. Então, já acompanhando uma galera, seus parentes mesmo? Na verdade, o que eu fiz? Eu comecei a montar um métodozinho para ensinar. Olha só. E aí eu comecei a ensinar em casa. Entendi. Né? Então ensinar os primeiros aluninhos ali, a molecada. Com a molecada, uns amigos meus, entendeu? E aí eles pagavam valor para mim ensinar, né, a tocar. E aí eu comecei a aprender o cavaquinho também, né? Além do violão, eu comecei a aprender o cavaquinho. E aí eu também, em paralelo a isso, foi que me incentivou também essa questão de ser professor. Teve um professor que eu me recordei agora, da igreja, porque eu era coroinha da igreja também, né? Então, assim, lá na igreja tinha você gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui um cara de fazer muitas coisas. Sim. Né? E eu agradeço meus pais, né, por me dar essa oportunidade de eu experimentar diversas situações, eu degustei de muita coisa. Isso é bom, né, cara? Muita coisa, aprendi Abre muita mente, né? Abre muita mente, né? É conhecimento, né? Sim. Isso é conhecimento, né? E aí lá na igreja tinha um professor que era o Nélio, aí eu comecei também a fazer aula com ele.
para tocar na igreja. Olha só. E aí ele tinha um métodozinho, aí eu aproveitei esse método dele, implementei o meu, e eu comecei a estudar cavaquinho sozinho, porque meu primo ele me ensinava violão, mas aí eu comprei um cavaquinho, meu pai comprou um cavaquinho para mim, e aí eu comecei a aprender cavaquinho, e aí eu comecei a desenvolver o meu método, e aí começou meus primeiros passos como professor. Ah, sim. Da música. Com quantos anos mais ou menos já era professor? Isso tinha uns 13 anos, 14 anos. Mais ou menos isso aí. Já 93, 4, 5 ali. Mais ou menos isso aí. Aí em 95 eu comecei a dar aula particular de informática em casa. Olha aí. Aí mais ou menos esse ano eu comecei a fazer os cursos de verão na UFMT de programação, de aprender. Aí eu lembro que eu aprendi Pascal, aprendi C, linguagens de programação, algoritmo. Que massa. E aí comecei a surgir meus primeiros programinhas, enfim. E aí eu comecei também, meu pai começou a me indicar para amigos deles que eram professores que tinham computadores em casa, falaram, meu filho conserta o computador, né? A gente fala consertar. Era consertar. Consertar. Na verdade, a gente não consertava, a gente ia lá e via o que a gente podia fazer para o computador funcionar. A gente era um trocador de peças. Falou, essa peça tá ruim. Se fosse caso de hardware, né? Se fosse. Você não consertava nada, você só trocava peças. Você era um trocador de peças, literalmente. Sim. E tinha muito, eu lembro essas coisas, a gente era. Nesses anos, assim, tinha tão poucos profissionais, né? Que as pessoas ficavam totalmente na mão, dependentes de um desse, né? E aí eu ia muito na casa de vários amigos do meu pai, eu me recordo, arrumar computadores, aí ali o cara me pagava um dinheirinho, olha, foi... E era assim, coisa nada combinada. Você tinha um valor fixo? Não, o cara ia lá e... Legal isso aí, né, cara? Foi bacana, foi uma experiência muito boa e eu acredito que isso ajudou a formar o que eu sou hoje. Sim, eu acho legal que você já identificou o potencial assim, de empreender com isso, mas ainda mesmo assim eu percebo que tudo de uma maneira muito natural. Mas em que momento assim você falou assim, agora teve um momento assim que você falou, não, agora eu vou mergulhar mesmo, vou de cabeça, ou isso aí sempre foi também, foi só uma coisa crescente? Então, assim? eu me recordo dele que em mais ou menos 95 para 96, foi 95 para 96, né? Eu já estava entrando pro segundo grau, né? E aí, segundo grau, você começa a pensar o que eu vou ser, né, quando terminar o terceiro ano. Né? E aí eu gostava da música e gostava da área de TI. Tinha que fazer uma dura escolha aí, né? Uma dura escolha. Você também pensava, claro que você já estava nessa época tocando muito bem, eu tenho certeza, pelo né, processo que eu vi que você contou, mas você chegou a almejar também estudar a música a fundo? Então, eu almejei estudar, tanto é que eu fiz workshop com o Kiko Loureiro, que você conhece, um dos grandes guitarristas, então eu fiz workshop com ele. Então, teve uma época que eu queria estudar música. Entendi. Eu queria fazer o vestibular na UFMT para fazer música. E aí os meus pais, eu lembro que quando eu conversei isso com meus pais, eles se assustaram, porque na época você não ganhava dinheiro com música. Mesmo eles amando música, eles sabiam da dificuldade, né? Da dificuldade, meu pai sabia da dificuldade. Eu falei, meu Deus do céu, ele viu os irmãos dele, o que os irmãos dele passavam com música, os nossos parentes passavam com música, que não era fácil. Sim. Né? Eu tive um tio que ele tocou muito na noite aqui, ele já falecido, né? Nessa época você já era humano já, né? Índio, né? Você já era humano nessa época. Já era mano, já era conhecido como humano então, nessa cavaco. época, não, essa época não era conhecido como humano, era conhecido, minha irmã chamava de maninho. E aí todo mundo chamava de maninho. Aí meu pai um dia quando falou assim, não, você já tem 15 anos, 14, 15 anos, para com esse negócio de maninho, é mano. Beleza. E aí quando o pessoal falava maninho, meu pai falou, não é maninho, é mano. Já impôs ali, né? E aí começou a surgir o mano nessa época, né? E aí essa questão do meu nome Aislan, ninguém, assim, no meio artístico, pouca gente me conhece como Aislan. Todo mundo me chama de mano. Mano pra cá, mano pra lá, então todo mundo me chama de mano. Né? E assim, nessa época de 95 para 96 foi decisivo para eu poder, né, saber se eu ia para o lado da música ou se eu ia para o lado da TI, né, da informática. Naquela época a gente falava informática, não falava muito de TI, falava informática, né? Mas enfim,
começou a aparecer algumas oportunidades na área da música para tocar em alguns grupos, certo? E aí eu comecei a tocar na noite e aí eu comecei também, né, a trabalhar na área de TI durante o dia. Mas aí você já tinha escolhido o curso já? Ainda estava em aberto? Ainda estava em aberto. Foi na... E aí eu comecei nisso aí. Tava no processo, você decide ali, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Mas... Aí foi difícil escolher agora para você? Olha, foi uma coisa meio dramática ou também foi de boa para você? Por um lado foi meio difícil, né? Porque o meu coração queria música, para ser bem sincero, certo? Meu coração queria música. E meus pais queriam que eu ia para a área de TI. Porque meu pai falava, não, é o futuro, a TI é o futuro, né? E os dois das ciências, né, para eles era... Então, exatamente. E é uma área das exatas, né? O que acabou acontecendo? Eu comecei a conciliar os dois. Então eu me recordo que às vezes eu ia viajar e tocar em alguns municípios aqui, eu levava os livros da área de TI para estudar, enquanto o pessoal estava bagunçando dentro da van, do ônibus, eu estava lendo. Sim. Entendeu? Estava estudando. Você era um músico CDF, é uma coisa muito rara ter isso, porque tem um músico que é CDF em música, mas o músico que é músico e CDF em outra coisa é raro, né? Então eu fazia muito isso, né? E aí chegou um momento que realmente não dava mais para conciliar. Aí eu tive que escolher, ou eu vou para música ou eu vou para a área de TI, certo? E foi quando realmente eu falei, não, eu vou realmente focar na área de TI, certo? Aí eu comecei a focar na área de TI por volta de 97 mesmo, que daí eu fiz vestibular, passei, entrei para a faculdade. FUF? Não, aí eu fui para a Faculdade de Informática de Cuiabá, a FIC, né? Eu não consegui passar na UFMT, por mais que eu gostava de estudar, não consegui. E era concorrido? Era muito concorrido nessa época, porque todo mundo falava em computação, que era a área do futuro. Sim. Olha, tu vai para computação, então era muita gente. Entendeu? Então vinha muita gente de fora, de gente que era muito preparada. E eu, assim, eu estudava mais TI e mais música. E para você, pro vestibular, você tinha que estudar o quê? Geografia, história, matemática, ciências, né? Eu estudava, mas não era prazeroso para mim isso. Não era prazeroso. Então, assim, eu não tinha uma mesma pegada quando eu ia estudar música, quando eu ia estudar informática, não era a mesma coisa. Então, assim, eu acabei não me dedicando o suficiente para eu poder passar para uma federal, né, uma universidade pública. Né? Mas, enfim, tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Por quê? Hoje eu tenho isso, a plena convicção, e eu falo isso muito para meus alunos, porque eu dei aula, fui professor na UFMT, fui professor em universidades públicas e sou professor até hoje em universidades privadas. Nenhuma universidade ou faculdade forma aluno. Isso depende de cada do indivíduo. Certo. Então, depende de você, não depende de mim. Né? O papel de professor é o quê? É trazer conteúdos para o aluno. Deixar ali, ó, tá aqui, aí a contrapartida mostrar, do aluno, explicar para o aluno, tirar dúvidas referente àquele conteúdo, né? Sim. Mostrar os caminhos da pedra para os alunos. Então, assim... É mais ser um mentor ali, né? Na verdade. Né? Exatamente. Então, assim, para mim, isso foi indiferente. Né? Então, a FIC... uma faculdade particular, eu formei lá. E aí, para aí eu comecei a estudar mais e mais informática, comecei a fazer pós-graduação, e aí acabei, como meus pais são professores, e eu cresci, né, cresci vendo meus pais trabalhando, fazendo planejamento, eu acabei indo, né, para essa área da educação, né, de lecionar, né, dentro da área de TI. Eu acho que você já também é outra coisa, tinha essa vocação, porque você já na música ali, quando você quis dar aula, né? Sim, você já tinha essa vocação de ensinar, né, cara? Então... Na verdade, eu amo ensinar.
Né? Aí, ó, Meus alunos, né, quem foi meu aluno sabe disso, né? Eu gosto muito de ensinar, eu gosto que o aluno aprenda, certo? E uma das coisas que eu sempre falo, inclusive para os meus colegas que estão iniciando, quando é professor que vem conversar, graças a Deus hoje eu tenho uma carreira bem consolidada na área de professor e na área de TI, só na área de professor eu tenho mais de 25 anos, então assim, eu sempre falo, parece, né, gente? Ele tá novinho, nem parece. Obrigado. Eu sempre falo, a gente tem que, né, ensinar o básico bem ensinado, bem feito. Porque se o aluno ele souber o básico, bem, ele entender bem o básico, bem os princípios, bem os conceitos, né, ele consegue caminhar sozinho. Agora, não adianta você pegar lá trocentos mil conteúdos, você fala assim, eu vou enfiar um livro dentro da cabeça do aluno durante uma disciplina na faculdade de um semestre que é 60 horas, geralmente né, uma carga horária de 60, 80 horas uma disciplina. Então, assim, você não consegue. Sim. Então, assim, você tem que aproveitar, né, essa carga horária para ensinar os princípios bem ensinados, então o básico bem ensinado, né, os conceitos bem ensinados, porque daí o aluno ele começa a caminhar. Uma boa base que faz ele, quando ele quiser elevar, vamos dizer assim, esse conhecimento, a base bem feita ali facilita muito para ele, né, entender tudo. Até porque hoje é mais complexo. você tem N plataformas de estudos, né? Então você tem o YouTube, né? Sim. É uma plataforma digital que lá você encontra todo tipo de conteúdo. Então você tem gente ensinando. Não né? é só entretenimento para quem pensa. Não é só entretenimento. Lá você tem tudo, lá você tem muito conteúdo. Então, bons e conteúdos ruins. Sim. E aí, quando o aluno ele tem uma base bem consolidada, bem formada, o que acontece? Ele consegue distinguir quando é um conteúdo ruim e quando é um conteúdo bom. Ele consegue distinguir isso. Né? Sim, verdade. E ele acaba não sendo enganado também, né? Traído, vamos dizer assim, com um conteúdo que às vezes parece bom e não é, né? Exatamente, né? Exatamente. Sim. E aí você teve que, quando você escolheu, algum momento você teve que deixar a música um pouquinho mais de lado, não deu a atenção que você gostaria? Então, aí começou o momento que, né, que eu também acabei sendo pai cedo. Sim, que é uma coisa que impacta bastante. Que impacta bastante, né? Engraçado é que eu fui pai cedo, eu queria ser pai, né? Eu tinha uma vontade de ser pai e assim não foi planejado nada e aconteceu. E graças a Deus hoje a minha família, meus filhos, eu tenho muito orgulho de cada um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? O Gabriel, o Thiago e a Nicole, né? O Thiago também é da área de TI, então ele é formado, né? Graças a Deus. Já tem filho formado já? Tem filho formado, né? Fiz pós-graduação, está estudando, está trabalhando, né? Graças a Deus. O meu filho, que é o Thiago, é o filho mais velho, o filho do meio, que é o Gabriel, também está trabalhando, não é formado, mas graças a Deus também está. Também foi para a área também? Também não foi para a área, mas ele tem uma empresa na área de modas, né? Ele vende roupas masculinas, legal. Tem tudo isso aí, né? Caramba, os filhos já são tudo adultos, já não parece, filha, não dá. Ele parece que é mais novo do que eu aqui, cara. E minha filha de 8 anos, que é a Nicole. Sim. Né? Ainda deixa ela escolher. A Nicole, ela está, né, num processo de formação e a Nicole, eu acredito que ela é muito parecida comigo. Em que sentido? Ela está experimentando de tudo. Sim, essa sede que você tinha de tudo. Ela vai para música, por exemplo, ela fez aula de teclado. Aí ela falou, pai, não quero mais fazer aula de teclado. Aí eu quero fazer aula de violão. Ela foi para aula de violão. Aí eu quero, né? Então ela tá. Ao menos ela vai saber se, né? Esse tempo atrás eu falei, pai, eu quero ser youtuber. Aí ela tá com o canalzinho dela lá, fazendo as gravações dela. Aí a gente pegou uma colega nossa, ensinou ela a mexer com alguns aplicativos e ela tá lá se virando sozinha. Sim, então, legal. assim, ela mesma grava, ela edita, já coloca as figurinhas, ela faz tudo. Então, assiste tudo sozinha. Então, assim, ela tá experimentando de tudo. Então, eu vejo ela mais ou menos
no mesmo processo, quando eu tinha mais ou menos essa mesma idade, 8 anos, eu estava experimentando uma série de coisas. Ela faz aula de inglês, né, então faz aula de espanhol, então ela está buscando, está se encontrando. É importante, né, o jovem ter essa oportunidade de experimentar várias coisas, porque, igual você falou, você é bem realizado tanto na música quanto na TI e como professor, mas é porque você se achou, né, dentro dessa busca, dessa experimentação que você fez, né? Porque às vezes aquela pessoa, às vezes ela é até bem sucedida já em alguma coisa, mas às vezes ela não é tão realizada, porque o sonho dela era fazer outra coisa e não teve a oportunidade de fazer tanta experimentação, a vida foi seguindo por um rumo e ela só teve que ir, né? Então eu acho que o fato de você ter a oportunidade de experimentar várias coisas e achar aquilo que você gostava mesmo, né? Tanto que você está aí até hoje, né? Sim, eu vejo o seguinte, Fábio. Fábio Murilo, estou com o Fábio na cabeça. Murilo, que assim, eu, graças a Deus que eu falo, eu experimentei muitas coisas, né? Obtive acesso a muita informação, isso me gera conhecimento, né? Ainda não sou sábio, mas pretendo ser uma pessoa sábia, e isso me gerou N oportunidades. Sim. N oportunidades. Né? Eu tive um momento que eu também saí um pouco da TI e fui para a área mais de educação. Você fez outras experimentações nesse processo ainda, né? Fiz, não foi só quando era moleque ali, exatamente. Né? Então eu saí um pouco quando eu estava já dentro da área profissional, eu saí um pouco da área de TI e fui para a área educacional. Né? Fiquei bastante envolvido com a área de educação. E aí depois eu voltei de novo para a área de TI. Né? Eu não fiquei 100% só na área de TI. Né? Às vezes eu paro para pensar, né? Como eu também não fiquei 100% focado na música. Às vezes teve gente que já me perguntou, você às vezes bate algum arrependimento de você não ter focado muito a fundo e ficado só naquilo. Falei, olha, eu hoje, não é que eu bato arrependimento, mas se eu pudesse ter focado mais em alguma coisa, pode ser que eu tenha alcançado áreas, né, vamos dizer, áreas um pouquinho mais, vou um pouquinho mais alto. Mas também, por outro lado, eu vejo o seguinte, né, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa, um pai de família, né, sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, sou uma pessoa feliz, né? Sou uma pessoa realizada. Né? Eu experimentei de tudo nessa vida, né? Fiz muitas coisas na vida, então não me arrependo de nada. E eu acho que também tem perfis, né? Tem pessoas que são esse modelo de focar numa coisa e levar aquilo como um propósito, né? Tá certo também, né? Depende da pessoa. Mas eu acho que também tem essas que são multifacetadas, que não conseguem se ver fazendo só uma coisa. Eu mesmo não consigo. Eu tenho esse mesmo perfil, Murilo. Eu não consigo ficar só numa coisa. Sim. Eu penso em mil coisas. Eu me entedio se eu ficar numa coisa só. Parece que você fica, mesmo que você esteja em crescimento naquele negócio, digamos que esse podcast está bombando, eu não vou conseguir ficar só fazendo ele porque ele está bombando. Eu ainda quero fazer outras coisas, né? Eu acredito que a gente tem esse mesmo perfil. Por exemplo, dentro da faculdade, que eu estava na área de TI, eu comecei a envolver com a área de empreendedorismo. E aí, nessa área de empreendedorismo... Mais uma expansão. Mais uma expansão. Né? Só para fazer um merchan aqui, né? Nós temos a comunidade, que é a Digoreste Startup. Então lá também tem um podcast só voltado para empreendedorismo. Inclusive a gente está num momento agora de reformulação desse podcast, que a gente vai ter uma pegada mais de já vou até dar um spoiler aqui, Opa. Né? Empreendedorismo com uma pegada mais tecnológica, mais tech, entendeu? Legal. Não só a parte de empreendedorismo, do cara empreendedor, do perfil empreendedor, mas agora a gente ir para uma pegada do empreendedorismo mais tech, de soluções técnicas. Ah, legal. Técnicas, soluções tecnológicas, né, dentro de problemas e situações que resolveram, né, dentro de startups, enfim. Então, eu acabei indo ministrar disciplinas de empreendedorismo dentro da faculdade.
participar de movimentos e grupos, ecossistemas de startup igual esse, a comunidade de startup, que nem o de Goreste. E então, assim, eu tenho esse perfil às vezes a minha cabeça tá. Eu tô aqui, eu já tô pensando em 1000 outras coisas. Já pensando nas possibilidades. Né? Aonde que isso vai desaguar, esse bate-papo. Eu tô conversando com você aqui, também a minha cabeça tá assim, já vendo... porque eu tenho uma coisa assim de querer unir, né? Fazer ligações, né? Links assim. Então, conhecendo você, eu conheço outras pessoas que pensam parecido, da área de tecnologia. Uma coisa que é muito importante também é os networks, né? Então eu sempre estou tentando promover network. Aqui eu já estou pensando numa meia dúzia de pessoas para te apresentar que a gente pode fazer algum link, que pode contribuir. E é importante isso, é importante porque isso agrega para todo mundo. Sim. Né? Hoje eu falo que você não pode trabalhar sozinho. Você tem que integrar soluções. Sim. E quando eu falo de integrar soluções, eu digo de pessoas. Não falo só de tecnologia, mas eu falo de pessoas também. Sim. Quando a gente está integrando soluções, estou integrando pessoas, apresentando, né? Porque quando você apresenta soluções, você acaba trazendo algo para você. Sim, com certeza. E benefícios, e isso é bom. Eu falo muito isso para os alunos, né? Não fique isolado, porque às vezes quando o pessoal fala da área de TI, acha que é o nerd que tá numa mesinha sentado com fone de ouvido, o cara ali o tempo inteiro com a cabeça baixada no mundinho dele, programando, né? Às vezes eu costumo de falar, né? A gente tem uma gíria falar cuspir no código, né? Então quando você está cuspindo código, você está escrevendo ali no teclado, né? Programando. Não é isso, o cara ele tem que se relacionar, ele tem que ver outras pessoas, ele tem que interagir. E isso faz com que ele cresça profissionalmente, ele adquire novos conhecimentos, porque o cara da área de TI, ele não tem que entender só de TI. Porque, por exemplo, se ele for para a área de contabilidade, se um cara quiser contratar ele para desenvolver algo, uma solução de contabilidade, ele vai ter que entender de como que funciona a contabilidade, como são os processos da contabilidade. Então, assim, se ele vai para a área de saúde, ele vai ter que entender como é que funciona a área de saúde para ele poder, né, entender aquilo, e aí ele fala, bom, agora eu vou descrever, né, e desenvolver algo dentro da área de TI que vai atender, né, o cliente. Eu preciso resolver a dor daquele cliente. Sim. Ele vai arquitetar, é um processo de construção ali. É um processo de construção, mas assim, ele tem que se interagir. Né? Então, essa questão do network, da rede de relacionamentos, ela é muito importante. Né? Então, eu falo em integrar soluções. Você tem que integrar soluções. Exatamente. Né? Quando você integra soluções, você integra pessoas, você integra tecnologia, certo? E isso unido, ele ganha muito mais força, né? E, consequentemente, todo mundo ganha. Sim. Falando você estava falando que a gente estava falando me parece que, assim, embora você seja muito bem estabelecido, vamos dizer, na sua área, esse seu lado ainda de aberto a possibilidades ainda tá, tipo assim, você tá sempre com um radar assim, tá. Sempre. Tipo assim, vou experimentar aqui um pouquinho, mesmo que não fique mais você. 24/7, Fábio. Fica 24/7, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Então, cara, é totalmente isso ligado. É legal, né, cara? Quem me conhece, assim, você também. No particular, sabe que eu sou um cara ligado aos 330, nem 220, eu sou ligado a 330. Então a minha cabeça está aqui, ao mesmo tempo eu estou pensando em 1000 outras coisas. Quando eu estou andando na rua, eu estou pensando em 1000 coisas. Né? Às vezes eu estou na rua, eu lembro de alguma coisa, eu vou lá, abro o WhatsApp, eu gravo um áudio. Então, assim, quando dá tempo eu vou lá e escrevo. Então, assim, eu estou o tempo inteiro fazendo isso. Porque o nosso mundo ele é muito dinâmico, Fábio. O mundo hoje ele é muito dinâmico. Então, eu falo uma frase para os meus alunos que é muitos anos, desde quando eu dou aula, eu falo muito isso para todas as turmas, né? Meus alunos que vão assistir, eles sabem disso. Eu digo o seguinte, que a verdade de hoje, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã.
Porque ela vai ser refutada, vai ser... A verdade de hoje é a mentira da manhã. Por que a verdade de hoje é a mentira de amanhã? Pô, hoje você vai lá e compra, né, hoje, vou dar um exemplo aqui desse microfone. A gente compra esse microfone hoje, da melhor marca, não sei o que, hoje é o top, mega full power e tal, melhor de tudo. Superado, né? Cara, amanhã já é mentira. Porque já amanhã já tem outro cara que já desenvolveu. Sim. Por causa do nosso mundo, que ele é muito dinâmico. Sim. Tem muita gente pensando muita coisa. Outra frase que eu gosto muito de usar durante as aulas, né? Da música, pra você ver que a música, ela tá sempre grudada comigo, né? E uma das coisas que eu gosto muito de Renato Russo, Legião Urbana, né? E uma das músicas do Renato Russo, ele fala assim, quais são as palavras que nunca são ditas? Então eu falo para os alunos, me diz aí você, eu sempre desafio os alunos, me fala uma palavra que nunca foi dita. Aí os alunos ficam naquele cri, quer dizer... Você dá uma trucada ali que a galera não sabe o que responder, né? Por quê? Hoje tem milhões de pessoas pensando, né? Pensando e raciocinando. O ser humano está produzindo, né, conhecimento. Hoje o celular, né, é uma ferramenta de geração de conteúdo, de conhecimento, de informação. Né? Por detrás são dados. Então, ao mesmo tempo que você está conversando no Zap, você está gerando, né, dados, você está gerando uma informação, você está gerando um possível conhecimento. Né? Então, assim, hoje, né? Hoje não tem como você falar assim, eu estou criando algo extremamente que ninguém nunca pensou. Certo? Nossa, difícil hoje em dia. É muito difícil. Inventar a roda hoje em dia, acho que não tem mais como, né? Muito difícil. Uma coisa fora da caixinha. Entendeu? Assim. Eu uso até que eu brinco, que eu falo assim, que é o 80-20. O que é o 80-20? Né? 80% é transpiração e 20% é o planejamento, o pensamento. Então, às vezes, você pensa na ideia, ideia todo mundo tem a todo momento, acredito. As pessoas têm ideias. Sim. As pessoas têm ideias. E o problema é o 80%, porque fazer é muito difícil. No Brasil, piorou ainda. No Brasil, 80% é muito mais complicado. Porque daí você tem... a gente já está levando para o lado do empreendedorismo. Né? Você tem um cara que é informal, o cara que está fazendo, por exemplo, a canequinha dele na casa dele, com uma máquina lá, né, de fazer canecas e tudo mais. E aí o cara vai começar a vender, aí o governo começa a olhar para isso, aí você tem que legalizar para você comercializar o seu produto, aí você tem trocentos impostos que você tem que pagar, aí para você abrir a sua empresa é mais não sei quantos impostos, isso e aquilo, então é uma grana que o cara tem que desembolsar para ele poder fazer. Claro que o governo também ajudou com o MEI, né, que é um microempreendedor, né, individual, né? Com menos taxas, mas mesmo assim você tem, né, custo. E aí, para você, né, bancar tudo isso, você tem que produzir, né? Você tem que gerar algo, arrecadar, para depois você né, ir lá e fazer um investimento para você abrir, né, o seu meio. Mas, enfim, complexo, né? É complexo. É muito complexo isso. Como a gente falou de um momento de algo complexo agora, o que você acha de a gente deixar a coisa um pouquinho mais leve? Que você trouxe, eu vi que você trouxe o cavaco e o violão. Você queria tocar alguma coisa, mostrar um pouquinho aí esses dotes. Pô, o cara falou tanto de música, será que ele toca assim mesmo? Eu sei que ele toca assim, ele estava dando uma brincada aqui antes. Uma brincadeira. Aproveitar também, que eu passei por um momento, né, recente, difícil na minha vida, e esse momento ele me fez refletir muitas coisas. Quando a gente está naquele momento de recuperação ali, a gente olha para dentro de si. Olha para dentro de si e você acaba fazendo N reflexões. Né? E assim, foi um momento muito difícil para mim, para minha família, né? Porque de repente, né, através de uma dor na coluna, descobri que eu tinha 2 tumores e isso impactou assim, totalmente na minha vida, deu um 360 na minha vida.
E isso me fez refletir muitas coisas, né? Muitas coisas. Graças a Deus, quando eu descobri, eu já estava bem apegado a Deus, né? Outra coisa, Deus sempre esteve presente na minha vida desde pequeno. Como eu disse, eu fui coroinha na igreja, e aí eu participei de igreja evangélica, né, presbiteriana, toquei no Ministério de Louvor também dentro da igreja. Então, assim, espiritualmente você estava fortalecido. Fortalecido, né? E aí no meio da pandemia eu acabei voltando para a igreja, né, tocando através da música, olha só. Olha só. Né, então, a música sempre te Deus levou, me chamou, né, através do dom que Ele mesmo me deu. É verdade. Ele me chamou de volta para a igreja em 2020, no meio da pandemia. Isso também é uma coisa que mexeu muito com a gente, a pandemia, né? A pandemia também mexeu muito com a gente, muito com a cabeça, enfim. Algo também muito complexo esse tema, a pandemia também, né? Mas enfim, aí a música, né, ela mexeu muito comigo nesses últimos momentos, né? Sim, tanto que esse nosso bate-papo já estava até praticamente agendado, que ainda era para o ano passado, pessoal. Aí foi quando você descobriu, né? Você teve seu diagnóstico. A gente adiou. Estamos aqui hoje, que bom que deu tudo certo, né, cara? Tudo certo. E aí vou trazer uma música aqui, Fábio, porque ela retrata desse momento que eu passei, né? E também do momento, desde a minha infância, praticamente. É uma música de um cara que eu conheci, um sambista, né? Chamado Serginho Meriti, né? Esse é um grande compositor, ele tem música com Alcione, com Bete Carvalho, com Zeca Pagodinho, com N artistas no Brasil. Hoje ele está investindo mais na carreira dele como cantor, né? Que ele sempre foi, né? E sempre foi e é um excelente compositor, né? E aí ele escreveu essa música. Eu digo que é uma obra divina, né? Não a letra dela é espetacular. Essa música, ela chama Princípio, Meio e Fim. Legal. Princípio, meio e fim. Então, olha só, mais ou menos é o bate-papo nosso. Né? A gente veio lá do princípio da minha vida, no meio, né? e o fim desse bate-papo nosso. E a música, ela é mais ou menos assim. Presta atenção na letra, que ela é muito linda, essa letra, né? Tudo nesse mundo é tão comum. Todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Seja branco, preto, rico, pobre ou tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Mude esse placar de 10-1. Resistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz, e a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais venceu, perdeu pro mal. Que ainda bem, que ainda bem, que ainda bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se com Deus é contigo, amém. Não que baby perigo, amém. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à direita, e você estará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Faz barulho aí, Vini. Linda, né, essa música. Bonita mesmo. Você vê, né, você presta atenção na letra dela, né? Sim. Vocês desculpam os erros aí, que eu tô um pouquinho rouco também, né? Inclusive o processo, né, esse tempo nosso aqui com chuva, com sol em Cuiabá não tá fácil não, né? Sim, cara. Mas muito bonita mesmo essa música, cara. E aí, voltando agora a falar de música, né? Uma parte que você falou, você chegou a fazer aula com o Kiko Loureiro? Como que foi? Então eu fiz um workshop com ele. Ah, que legal. Um workshop com ele. Você teve a fase que você foi mais pro rock, então? Cara, eu tive uma fase... Uma fase guitarrística? Tive uma fase metal, vamos dizer assim. Olha aí, bom saber. Dentro da igreja. É? Quando eu fui para a igreja evangélica, foi em 95, 96 mais ou menos, a igreja presbiteriana do Boa Esperança. E lá a gente formou um
acabei conhecendo outros irmãos da igreja, de outras igrejas, e a gente acabou, desculpa, né, acabou formando um grupo de rock. Sim. E a gente começou a tocar músicas. Na verdade, não foi só um grupo de rock, a gente tocava de tudo quanto é tipo de música, mas aí a gente tocava muitas músicas assim que tinham um som bacana, né? Sim. Então, a minha inspiração na época era Juninho Afrano, né? Sim. Grande guitarrista, Oficina, né? Oficina G3, né? Sim. Então, eu escutava muito eles, né? Então, eu tirava aqueles solos, eu passava dias e dias estudando aqueles solos do Juninho, né, Afran, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Juninho Afran num festival que teve, Festival Gospel na Chapada em 96, primeiro Festival Gospel que teve, né? Realizado pela uma igreja, não lembro agora o nome da igreja, mas foi muito bacana. E aí a nossa banda foi tocar lá e eu conheci ele. Então, assim, aí foi o lado metaleiro, onde eu comecei a estudar muita guitarra. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse workshop, né, com o Kiko Loureiro, se não me engano, acho que foi em Brasília, né? Ou em São Paulo. Isso foi tempo, não sei se foi, acho que foi em Brasília, né? Mas, enfim, eu tive a oportunidade de fazer esse workshop com ele, né? E aprendi muita coisa, né? Muita coisa. Né? Você lembra o seu caminho guitarrista como foi? Porque geralmente, assim, quando você tá com guitarra, vamos dizer assim, quando você quer ver umas coisas mais virtuosas, a galera acha no rock, né, cara? Eu escutava muito Steve Vai. Steve Vai, Steve Vai. E aí, quando eu vi aquela Ibanez floral dele... Cara, aquilo era meu sonho. Eu tinha uns 15 anos de idade, 16 anos. Eu falei, meu Deus, eu quero ter uma guitarra dessa. Essa guitarra é linda, né? É icônica, né, cara? É icônica essa guitarra, né? Você chegou a ter também, investir no lado guitarrístico, assim, de ter umas máquinas na casa? Eu cheguei a ter uma Jackson. Uma Jackson. Puta guitarra Tive também. uma Steinberg. Foi a minha primeira guitarra, né, com microafinação, Floyd Rose e tal. Então foi a minha primeira, né? Guitarra, tive uma RP1, uma RP10 da Digitec, né? Então foi um lado bem bacana. As pedaleiras que você fala, As pedaleiras, né? Para poder trazer os efeitos bacana, né? E aí eu comprei uma fita, era fita aquela de videocassete. E eu comprei essa fita que era o Steve Vai, eram 3 caras. G3? Chamava G3, Steve Vai, Joe Satriani. Isso, Joe Satriani. E Malmsteen. Não, era aquele que faz Johnson? jazz, Eric Johnson. Cara, esse Eric Johnson também, ele tem umas pegadas, uns negócios diferentes. Inclusive, ele era o mais diferente dos 3 ali, né? E aí, cara, aquilo eu assistia direto. Entendeu? E como que os 3 diferentes se integravam, né, assim, entre eles, assim, né? O Steve Vai, ele era muito virtuoso. Né? O cara que usava muito efeito, e aí usava muito a Floyd Rose, né? Floyd Rose, então... E uns sons fora da caixinha, assim, né? Ele faz umas coisas que parece que não é de ser humano, assim, parece, né? Umas coisas meio ET, assim. E o Joe Satriani era um cara mais... Por mais que era mais pesado, mas eu gostava do som dele, porque eu achava um som mais limpo, né? O Joe, eu já gosto que ele é o mais rock and roll dos 3. O rock and roll, exatamente, isso que eu ia falar. Ele não é um cara tão virtuoso de efeito. Isso que eu disse, que é um cara mais limpo do rock, entendeu? Mais puro, né? A guitarra mais pura ali. Exatamente, a guitarra mais pura. E o Eric Johnson é um cara mais do jazz. Mais refinado, mais né? refinada, eu usava aquele negócio do Blue Note e tal, e aí eu curtia aqueles negócios, falei, cara, e aí eu comecei a estudar isso aí. Aí você teve a sua fase que você virou psicopata por isso aí. E aí depois eu fui pros grupos de pagode, aí que foi legal, né? Foi um negócio bem... Você chegou nessa da guitarra, chegou a tocar em grupos ou foi mais na igreja? Foi dentro da igreja, foi dentro da igreja. Eu não cheguei de tocar em grupos da noite, não. Foi tudo dentro da igreja. Sim. Né? Aí eu usei muito isso dentro da igreja. Né? Foi muito bacana. Então, assim, tudo que eu aprendia com os caras, né, que eu assistia e tirava, você aplicava eu aplicava dentro da igreja. Legal. Eu aplicava dentro da igreja, entendeu? Aí nos eventos que a gente fazia, louvorzão que tinha, em vários lugares aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, eu aplicava isso. Nesse momento que você estava tocando ali, estava forte na igreja, você também estava na noite ou foi uma coisa que você se afastou da noite? Não, aí não combinava, né? Não combinava, né? Então
Aí eu meio que afastei da igreja, e aí eu fiquei um pouco perdido, vamos dizer, né? Não estava na igreja, eu ia na igreja, mas não estava mais do mesmo jeito. Né? Aí eu saí do grupo, da igreja, do ministério e tal. E aí eu fiquei, né, mais assim, estudando em TI. Né? Ficou meio de lado ali. Fiquei meio de lado, aí eu fui para a faculdade, entendeu? Comecei a trabalhar na área de TI como técnico de suporte, enfim. E aí eu fui me afastando, foi um processo natural também esse meu afastamento da igreja evangélica, né? Sim. Mas, né, com o passar do tempo, né, eu ali ainda brincando com cavaquinho, com violão e tal, né, eu fui convidado para participar de um grupo de pagode, né, e aí eu comecei a voltar de novo para música. Não tem como, né? Ela tá sempre te atraindo ali, né? Eu sempre na área de TI, mas a música sempre me puxando, Né? Aí você voltou de novo pro samba. Aí eu voltei pro pagode. Pagode. Teve a fase pagode. Teve a fase pagode, né? Você tava falando aí que tem pagode e samba. Explica pra galera as diferenças, então. Na verdade, por que do termo pagode? Antigamente, né, o Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Alcione, essa galera aí mais raiz, né? Eles falavam assim, vamos se reunir para fazer um pagode. O pagode era o nome da reunião. Então, na verdade, não era... Né? Hoje o pagode é um estilo musical, né? Mas na época o pagode era uma reunião de sambistas. Sim. Então quando ele falava vamos pro pagode, o que era o pagode? Vamos fazer um pagode. Pagode era o quê? Era reunir os sambistas para tocar samba. Né? Então, e aí, com a evolução musical, né, a galera começou a colocar outros instrumentos, teclado, baixo, elaborando, né? Bateria, entendeu? O pagode... E aí foi surgindo os novos instrumentos. Isso aí acabou ficando mais pro pagode, né? E isso, né, esse lado mais melódico, né, e mais harmônico, né, foi indo mais pro lado do pagode. Aí se criou esse estilo de pagode. Sim, e dentro do pagode ainda tem outras ramificações, pagode dolente, pagode romântico, né, não sabia que pagode mais de partido alto. Então tem essas vertentes também. E aí o samba também criou, né, um outro estilo separado. Aí eu tenho samba de enredo, samba de raiz, samba, né, tem uma série de... Né, então é extenso, né, a lista. Né? Por exemplo, as escolas de samba lá do Rio de Janeiro, quando tem no carnaval e tudo, ali é o samba de enredo. Entendi. Certo? Aí quando você vai escutar, por exemplo, Zeca Pagodinho, Alcione, né, ali você tem um samba de partido alto e você tem um samba de raiz. Né? Quando você escuta Nelson Cavaquinho, você vai para Altamira Carris, você vai para Noel Rosa, ali já é o samba de raiz. Sim. Entendeu? O chorinho tá dentro disso aí? Então, aí você tem o choro, que está dentro do samba também. Entendi. E também você foi desbravando para esses lados aí também, né? Exatamente. Né? Aí o choro que você falou que você assim enriqueceu a questão das harmonias. Nossa, o choro, ele para qualquer músico, né? Ele é uma escola para músicos, o choro. Quando a gente fala de harmonia. Né? Então, o choro, ele... se você for aprender o choro, você toca qualquer estilo. Legal. Porque o choro, ele possibilita isso. Né? Ele é muito rico de harmonia. Muito rico de harmonia. Então, por isso que você vê, muita gente não toca choro, porque ele não é simples de tocar. Ele é complexo. O choro é complexo. Né? Então, não é fácil tocar choro. Não é fácil. Aí, nessa época, comprou um violão de 7 cordas também? E aí, eu comprei um violão de 7 cordas. E aí, eu fui estudar 7 cordas em 96, a hora que 97. o cara pega também, sai no violão normal por 7 cordas também, você tá uma quebra-cabeça ali, né? Quebra-cabeça. Aí você vê que é outro Você não sabe porra nenhuma, né? Quando... Você fala assim, cara, não sei nada. E até hoje eu falo que eu não sei nada. Sim. Porque você vê cada cara tocando, tem muito cara bom, né? Muitos meninos... eu falo meninos, porque eu vi crescer essa gurizada, que são hoje referência no Brasil. Né? Nós temos, por exemplo, o Ian Félix, que está lá no Rio de Janeiro. O menino é um monstro da música, entendeu? Violinista de mão cheia, entendeu? Grava para N artistas hoje do pagode, do samba, já acompanhou Belo, Ferrugem, tem muitos, então daqui de Cuiabá.
Legal. Cuiabá. Nós temos o Juninho Pavora, que é um monstro, nós temos o Juninho Bocão, nós temos N músicos feras aqui, tem um Klaus Simpatia, que é muito bom no samba, de choro. Então, assim, se eu for falar aqui, nós vamos passar o dia falando de músicos bons. Nós temos o Marinho Sete Cordas, que é a referência do choro aqui em Cuiabá. Sim. Nós temos o Flair, que é um violonista de 7 cordas, né, de 8 cordas também, que ele toca bandolim, né, o cavaquinho. Então, a gente tem muita gente boa aqui na música. Né? Então você foi, do lado do samba, você sempre foi das cordas, né? Cavaco, violão? Sempre das cordas. Eu gosto da percussão. Né? Eu gosto da percussão. Dá uma arranhada também? Da percussão, do pandeiro, né, no surdo. Não sou especialista, mas eu toco, eu arranho aí esse instrumentozinho aí. Eu lembro até que ano passado você me convidou para ir num lugar que você ia tocar, alguma coisa. Como que tá esse momento a música na sua vida? É um hobby? Então, hoje, né, tem o chamado de Deus. Eu olho para vocês que hoje eu estou dentro da igreja. Sim. Então, eu toco todo domingo na igreja, na missa das 8h30, né, lá aqui no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Né, então a gente toca a missa lá. Esse é meu compromisso todo domingo. Né, e toco em outras igrejas, em outras missas, né, no Memorial João Paulo II. Né, Legal. na igreja da Santa Rita, às vezes também ali no centro, né? Ali na Nossa Senhora da Guia, no Cochipó. Então, assim, eu já toquei, né, a missa em várias igrejas. Né? É um chamado de Deus. Então, quando a pessoa precisa, fala, você pode vir aqui, eu vou lá. E o nome forte, né? Você escolheu, né? É um dom que Deus me deu, né? Que, na verdade, eu estou devolvendo isso para Deus, né? Com certeza. Através das missas que a gente participa. Tá? Bom, e aí eu gosto de ir no samba, gosto do samba. Mas o estilo que você está tocando nas igrejas, ele é qual que é o estilo musical? Então, ele é gospel, como que é? Então, é o católico, né? São músicas católicas. Né? Sim. Então lá eu levo o meu violão. Né? Ali é outro estilo, né? É outro estilo, né? Mas a gente, por exemplo, a gente tem os grupos de orações que a gente faz no sábado, tem terça, tem outros dias que tem momentos de encontro na segunda-feira que a gente também tem o Terço dos Homens. Então, assim, aí a gente faz vários estilos musicais. Então, eu, por exemplo, eu tenho algumas músicas católicas que a gente toca no estilo sertanejo, no estilo de samba, no estilo de pagode. É legal porque chega em mais pessoas, né? Exatamente. Então, se a intenção de vocês é levar uma mensagem, né? Quanto mais você diversificar, mais você toca nelas, né? Exatamente. Então, é questão que a gente vai tocar somente músicas no estilo sacro. Sim. Né? Então, a gente coloca outros estilos, pega as músicas, coloca dentro desse estilo. Então, assim, e tem muitos grupos surgindo assim, muitos ministérios musicais surgindo no Brasil, né, que tocam. Tem ministério que toca só pagode, tem ministério que toca só samba, dentro da Igreja Católica, né? E dentro da religião católica tem grupos gospels, né, da Igreja Evangélica que toca pagode, que toca rock, e assim está surgindo N ministérios. Isso é bom, isso enriquece, né? E isso traz também o ser humano para dentro da igreja. Né? Isso é bom. Eu tava puxando aqui, ó. Por que, galera? Por que eu não falei toda o currículo dele, ó? Graduado em tecnologia, de processamento de dados, pedagogia, especialista em informática na educação, especialista em data science, analytics, especialista em data mining, mestrado em computação aplicada, professor universitário na Univag, e aí tem um monte de coisas aqui, consultor técnico educacional, administrador do banco de dados da PGE-MT, instrutor e consultor do banco de dados Business Intelligence, vamos lá, Big Data, modelagem de negócios, startups, membro da Digoré Startups, que você falou aqui, né? Isso. Cara, é muita coisa, né, cara? E ainda com a música, parabéns, cara, por... E às vezes eu gosto, por exemplo, do samba. O samba é minha paixão, né? Eu gosto muito do samba.
Aí você O ainda... samba, o choro, eu gosto muito. E aí, às vezes, eu vou ali no Trigória, que tem um samba de raiz. Sim. Ali no Trigória é o samba de raiz, aos sábados. Então, às vezes, eu vou ali porque ali faz um choro. Né? Aí, E você tocando, você aí fala? eu vou lá, levo meu cavaquinho, toco o choro, aí eu vou pro violão, brinco um pouquinho no 7 cordas, aí brinco no violão de 6, aí eu canto um pouquinho umas músicas que eu gosto também. Né? Então, assim, é um hobby. Na verdade, que nem eu falei para você, Murilo, depois desse momento principalmente agora, né, que eu passei esse momento, eu refleti muita coisa. A nossa vida, nós, seres humanos, a gente não é nada. Hoje a gente pode estar aqui e amanhã Deus faz o chamado e acabou, meu amigo. Acabou, não tem como. Sim. Então, assim, a gente tem que aproveitar o hoje, viver o hoje. Né, viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Essa é uma frase que muita gente usa, né, um jargão, que é muito verdadeiro. Muito verdadeiro e faz todo sentido na vida de todo mundo. Sim. Na vida de todo mundo. E nesse momento agora, né, a gente tentou fazer uma cronologia aí. Nesse momento agora, a gente falou como que você está com a música e também na TI, como que está esse momento aí? O que você está atuando agora? Então, na TI, hoje eu sou funcionário do Estado, então eu trabalho na Procuradoria Geral do Estado, na PGE. Certo? Sou professor na Univag há 11 anos. Sim. Né? Abraço, meu amigo Tadashi. Tadashi, meu Inclusive, amigo de foi a indicação coração dele, né, que você chegou aqui. Isso. Tadashi, muito obrigado. Você sempre está mandando um pessoal muito bacana aqui, de coração. Eu fico feliz de saber quando tem um professor que lembra do aluno, né, cara? Significa que a gente marcou presença lá. O Tadashi, a gente se conheceu na Univag, é um amigão. Né? Sim. Eu falo que nesse momento crítico ele me deu uma força muito grande, não só ele, como vários irmãos da igreja, né, minha família, né, muitas pessoas como você me mandou mensagem, então isso tudo fortaleceu para eu estar aqui do jeito que eu estou. Sim, que bom que você tá forte. Quando você chegou aqui eu vi você fortão, até falei, porque eu lembro que um dia desse eu mandei uma mensagem pra você respondeu, a sua vozinha tava fraca, falei, ixi, cara, o negócio foi sério mesmo, mas que maravilha, né, cara? Que bom que tudo correu bem, né, cara? Correu bem, graças a Deus. E né? o processo da cura que a gente vai passando, eu já passei por cirurgia também, a gente olha para dentro de si, é um processo que é um processo difícil, mas a gente cresce muito, né? Depois volta fortalecido, né? Então, Murilo, pra você ver, hoje eu tô com a PGE, tô na Univag, né, e tenho uma startup. Sim. Na área de tecnologia, consultoria e treinamentos. Sim. Então, isso na área de TI e na área da música, né? Não toco na noite, mas você tira o seu momento ali, né? Eu tenho um trabalho dentro da igreja, onde eu toco em casamentos. Sim. Inclusive amanhã eu vou estar tocando em um casamento. Olha que legal. Né? Então a Uma gente honra, toca né, cara? Em casamentos e toco às vezes em festas particulares. Na noite eu não estou tocando mais, mas em festas, eventos particulares eu estou tocando. Bacana. Tá? Então, porque é bem pontual, né, Murilo? Eu não quero ter o compromisso da noite, porque realmente a noite é boa e é ruim e é cansativa. Sim. Eu já trabalhei na noite, eu sei como é. A noite é cansativa. Para quem está à noite sabe disso. Sim. Né? Você falou esse negócio de ser cansativo, agora de novo vou fazer o link para TI. Como que é, falando em cansativo, nessa velocidade que tá, as coisas não param, né? A TI, ela virou uma coisa assim, em constante mutação, uma metamorfose o tempo todo. Como que é para o cara também se manter? Eu tenho certeza que isso para você também é até natural, porque você é um cara que eu percebo que tem sede de informação, mas até que momento é saudável também você tentar acompanhar essa velocidade? Olha, não chega um momento de ser cansativo? Não é fácil, né? E esses dias eu sou um cara que eu navego muito nas redes. Sim. Quando eu não falo só rede social, mas rede profissional, porque a gente tem um LinkedIn que é uma rede profissional. E aí a gente tem as redes sociais, que é Instagram, que é Face, TikTok, enfim. Cada um com seu propósito, né? E aí a gente, né, eu leio muitas notícias, eu acompanho vários canais interessantes, que muita gente posta muito conteúdo importante, né, e bacana. E aí eu leio todo dia
todo dia eu leio algo sobre TI. Sim. Todo dia. Esse é um dos meus princípios básicos. Todo dia eu leio algo, né, um artigo, desculpa, eu leio uma entrevista, né, eu assisto, né, que nem aqui participando de um podcast, eu assisto um momento com alguém falando sobre um determinado tema. Tá precisando de uma aguinha? Por favor. E aí, né, eu sempre estou lendo algo, né? Então eu sempre tenho 1 a 3 horas do meu dia para eu poder ver alguma informação sobre a área de TI. E isso é uma prática minha diária. Sim. Mas é tranquilo, não é uma coisa, não é uma obrigação, para você é natural. Isso hoje é natural na minha vida. Sim. Certo? Eu não tenho mais aquilo que eu fico martelando na minha cabeça, eu tenho que estudar TI, tenho que estudar isso. Não, é uma coisa natural. Sim. Uma coisa natural. Então eu recebo, por exemplo, tem um canal, vou até dar a dica aqui pro pessoal, chama Convergência Digital. E lá no Convergência Digital, ele manda e-mails diariamente para você sobre tudo que está acontecendo no mundo, né, digital, aqui dentro do Brasil. Sim. Né? Então, sobre licitações do governo, sobre IA, sobre o que um banco falou e tudo mais, o que eles estão fazendo dentro do banco, sobre uma entrevista com uma pessoa, um artigo. Então, assim, isso eu leio todo dia. Né? E quando eu me interesso, aí eu vou lá e abro para poder ler a matéria por inteiro. Sim. Entendeu? Porque eu também faço esse filtro. Né? Porque não adianta você querer ler tudo que não tem como acompanhar. Como você disse, hoje é muito grande. Sim. O universo é gigantesco, é muito complexo. Entendeu? Então, assim, hoje para você ser especialista em algo, né, dentro de um segmento de TI, por exemplo, você ser especialista em Big Data. Cara, é muito difícil um cara ser especialista em Big Data. Eu posso ter feito especialização em Big Data, como eu fiz, mas a Big Data hoje, todo dia sai uma ferramenta diferente. E aí, para você conhecer todas essas ferramentas, cara, humanamente impossível. Sim. É humanamente impossível. Então, mas assim, por isso que eu falo muito dos conceitos e princípios. Se você consegue conhecer os conceitos e princípios, quando você entra dentro de uma empresa, uma ferramenta nova que você nunca atuou, cara, essa ferramenta não vai fugir dos conceitos do princípio. Ela tem uma lógica que já é padrão. Ela vai trabalhar assim, né? com aquilo, aí você tem que aprender como é que ela trabalha. Em cima daqueles conceitos. A dinâmica dela, né? E aí você começa a entender como que vai, beleza, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí você começa a aprender a ferramenta em cima dos conceitos, dos princípios. Entendeu? Sim. Então, isso é importante, é você ter esse... Já teve alguma coisa nesse universo aí que você já... Conceitos e princípios. Já teve alguma coisa nesse universo aí que você... Meu Deus, isso é muito complexo, muito cabeludo esse negócio, larga a mão, esse ramo aí não é pra mim, eu já sei muitas outras coisas. Teve alguma coisa assim que você já não gostou, porque o negócio sei lá, ou tudo pra dentro você... Dentro da TI? Ou tudo é flores pra você na TI? Não é questão de ser tudo flores, né? Eu tenho uma paixão hoje, um amor muito por dados. Né? Quando eu falo de dados, aí você tem, né, uma série de áreas que atuam, né, com dados. Sim. Aí você tem o cientista de dados, você tem o engenheiro de dados, você tem o analista de dados, você tem o arquiteto de dados. E aí você vai vendo uma série de ramificações de perfis, de profissões que tem envolvendo dados. Administrador de banco de dados, que é o DBA, que é hoje, né, o que eu sou lá na Procuradoria, né, estou como, né, DBA dentro da Procuradoria. Né? Então, assim, eu gosto muito desse universo de dados. Então, tudo quanto é ferramentas e perfis da área de dados, eu estou estudando sobre isso. Sempre estou estudando. Por exemplo, uma outra reflexão que eu fiz, né, por conta até da pandemia, porque dentro da pandemia a gente trabalhou muito e eu acabei estudando pouco. Aí eu entrei para o mestrado e acabei focando muito no mestrado e estudei muito pouco outras coisas. Quer dizer, você fica estudando ali para o mestrado, porque você tem que fazer escolhas, ele né? consome. São escolhas que você tem que fazer, ele consome muito. E aí tem muita gente que eu participei já de palestras em São Paulo, no Rio, em Belém do Pará, que mais? Brasília, que existem comunidades técnicas, né, no Brasil inteiro.
Sim. E aí que acabou acontecendo? Eu afastei dessa galera. E muitos deles, às vezes, falam: você sumiu, você não vem mais aqui, você não participa dos nossos eventos. E por conta, né, disso, que eu tive que me ausentar, fazer essa escolha de fazer o mestrado, por conta até da área de educação. Tá? E aí eu acabei, né, não estudando muitas outras coisas. Então, entendi. Eu voltei ao hábito, por exemplo, de ler pelo menos, né, 10 a 20 páginas por dia antes de dormir. Sim. Isso eu já estou fazendo tem uns 3 meses. Você retomou essa prática? Essa prática eu já li 2 livros. E o mais interessante, são todos livros da área de TI. Caramba. Todos os livros da área de TI. Né? O cara é viciado em TI. E aí, um dos livros, né, que eu estou lendo, muito interessante, foi através de uma entrevista que eu vi do Bial, né, na Globo. E aí, na hora ali, o cara lançou o livro, eu pesquisei, vi o valor, entrei na Amazon, fui lá e comprei o livro. Né? E esse livro, ele não é um livro técnico. Né? Ele fala muito sobre a inteligência artificial. Né? Ele fala dessa revolução tecnológica. Sim. Né? Ele fala muito sobre o que vai acontecer daqui a uns anos, previsões que ele fez no primeiro livro, os primeiros livros que ele fez, que ele falou que muita coisa, né, da inteligência artificial ia acontecer daqui 30 anos, e está acontecendo agora. Né, que ele falou, nossa, agora, né, antecipou, principalmente ela por causa da pandemia, e a tecnologia foi acelerando, enfim. E aí ele está fazendo vários diagnósticos, que ele falou assim, olha, que eu falei que ia ser 20 anos, ele abaixou. Parece que essa aceleração também é exponencial também, né? Tipo, a projeção era, sei lá, 2035, está acontecendo em 2025, então parece que eu acho que é uma coisa natural que vai acontecer. Então, ele inclusive, ele falou, eu agora não esqueci o nome do autor, é um americano, mas ele falou uma coisa que eu já tinha pensado nisso, né? Hoje existe os ciborgues, né? Que são nós humanos, né? Um humano, na verdade, que tem algo tecnológico embutido, né? Sim. Então, por exemplo, existe um cara chamado Haberson, acho que é isso, né? Que ele nasceu com problemas de visão, ele só enxerga monocromático, ele não consegue enxergar as cores, então ele vê o mundo em preto e branco. Em preto e branco, certo? E aí ele desenvolveu uma tecnologia junto com, né, cientistas, enfim, onde ele desenvolveu uma anteninha que ele, através da frequência, né, essa anteninha ela pega a frequência das coisas, então ele consegue, por exemplo, aqui essa madeira, então ele vê a frequência da madeira e ele consegue entender que isso aqui é marrom. Entendi. Entendeu? A frequência da cor, né? Exatamente. E aí ele consegue e passa para o cérebro dele. Então isso é um ciborgue. Sim. Né? Já tá tendo as pessoas que têm membros, né? Que tem equipamentos tecnológicos embutidos a eles. Sim. Né? Nós temos aparelho para a pessoa que tem problema de audição. Né? Então, existem N equipamentos, N soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas. Né? Pessoas que não conseguiam andar, que hoje conseguem andar com a ajuda da tecnologia. Então, assim, são conhecidos como ciborgues. Sim. Né? Já tinha os que tem negócio no coração, né? E uma das coisas que eu não tinha parado muito para pensar, que eu li nesse livro, foi que ele disse que na verdade, a inteligência artificial, porque muita gente fala somente em prompt, né? Ela vai muito além de prompt. Né? Sim. Vai muito além de prompt. Inteligência artificial nada mais é do que, né, simular, né, uma tecnologia simular, né, o pensamento humano, né, o cérebro humano. Né? E aí, né, você usa a tecnologia para isso. Né? E no livro ele fala dessa junção da inteligência artificial com a inteligência, com o cérebro humano. Sim. Ele fala ele faz um prognóstico disso e ele entra profundo sobre isso.
eu tô começando a entrar nesse momento do livro. Né? Então, assim, tá muito interessante isso. Quem que é o autor, você lembra? Eu não lembro agora de cabeça o autor. Eu deixei meu celular ali, mas enfim. Será que a gente consegue puxar depois? Você lembra o nome do livro, alguma coisa assim? Rapaz, agora eu fugi, porque eu tô lendo agora 3 livros. Eu deixei ele um pouquinho de lado, porque eu tô desenvolvendo uns projetos de inteligência artificial, e eu comecei a ler uns livros mais técnicos que estão me ajudando, né, e vendo uns videozinhos também para isso. E aí agora eu acabei esquecendo, né, que eu tô com esses outros livros mais quentes na minha cabeça, mas é um livro muito bom. E assim, não é um livro técnico. Sim, para você que é do meio, é uma coisa que eu tenho certeza que é prazerosa até. Mas não dá um medinho. Vini, se você puder fazer um favor vou aproveitar, se ele puder pegar meu celular que eu deixei ali, e daí eu vou pegar. Sim, e a gente já indica, né, para quem quiser. Já indica pro pessoal, porque é um livro muito bom, né? Sim. Muito bom mesmo, e eu indico pra galera, porque não é um livro técnico, é um livro para qualquer pessoa pode ler, e assim, ele faz a gente abrir para muita coisa que a gente fala assim, meu Deus do céu, vai chegar esse momento mesmo. Você não tá vendo que a gente, o cara, o Elon Musk, né? Cara, o cara já desenvolveu um robô que faz tarefas, né, diárias. A gente via isso naquele filme. Tinha os filmes, tinha desenho dos Jetsons, isso, né? Tinha, os Jetsons. Então, assim, cara. Quando falava inteligência artificial, a gente lembrava também do Exterminador do Futuro. Dava medo, porque aquele filme ele mostra a revolução das máquinas, né? E tudo mais. E olha só, cara, o que a gente via nos filmes acontecendo, né, cara? Exatamente. Carro que dirige sozinho. Eletrodomésticos, carros né? voadores. Carros voadores. Então, por exemplo, ele tá comercializando, inclusive, os robôs dele. Custa $20 mil, o Optimus. Interessante. Então, olha só, se você quiser adquirir, você pode comprar esse robô. O que é esse robô? O que ele faz? Ele faz tarefas domésticas. Você manda ele limpar a casa, eu acho que para tarefas domésticas eu gosto, para ele ser... Eu tenho um medinho eu fico com medinho. Você não tem algum receio assim, não da inteligência artificial, mas do mau uso dela? Olha, porque eu estou falando do ser humano, né? É um risco. A gente está falando mais, quando a gente fala assim, do mau uso dela, a gente está se dirigindo mais ao ser humano, né? É um risco que a gente, que nós seres humanos já estamos passando por isso. Sim. Né? Porque você fala, inclusive, em algoritmos que são tendenciosos à questão de racismo, não sei o quê. Então, é um risco. Né? E lembrando que tudo isso somos nós que programamos. Nós estamos criando algo para que ele seja independente. Quando você falou, legal que você até citou essa questão quando ele fala uma coisa que parece racista, né? Na verdade, ele não tem o racismo nele, mas como ele faz uma busca, né? Ele pega o que está na mídia e tudo mais, ele faz essa busca para gerar, né? Ele acaba gerando uma coisa racista sem ter o racismo dentro dele, né? Interessante isso, né? Porque ele busca em algum precedente, né? Sim. Ele faz uma busca em algum precedente e aí o que ele checa... Para ele poder tirar as conclusões. Certo? E, então, aqui está o livro, gente, né? Sim. Que ainda falando sobre essa questão da inteligência artificial, né? É do Ray Kurzweil, né? Chama-se A Singularidade Está Mais Próxima. A fusão do ser humano com o poder da inteligência artificial. Olha só. A fusão do ser humano com o poder da inteligência artificial. Então, assim, muito bom esse livro. Né? Interessante. Muito bom esse livro. Né? Ele para quem não é técnico, consegue ler ele tranquilamente. Vai entender também. Mesmo eu não sendo, é uma coisa que eu conseguiria? Você tranquilamente. Não precisa ser da área, né? E eu acredito que te abre a mente para muita coisa, até aqui pro seu podcast. Eu acho legal, porque igual eu falei para você, eu tenho certos medos, né? Mas é muito mais na questão do uso dela, né? Então, às vezes, isso aí também para você que tem medo, ainda tem seus receios, é bom também para abrir a mente, né? Sim. E como que a gente estava falando dos medos, né? A questão da ética, né? Do uso dela, assim. Você acha que também se ela não for bem usada também, vai chegar ao ponto das pessoas também terem que regulamentar o uso dela, assim,
eu falo principalmente no meio, nas escolas, hoje em dia, né? Fala aí, na nossa época, você era mais privilegiado por já ter um computador, mas você ia numa Barça, você ia numa, né? Aí eu vi a maior, né? Eu vi a maior revolução que tinha quando surgiu a Barça CD. Tinha muitas Barças. Barça cara, CD, lembra? Aí depois veio Barça CD. Nossa, que já era. Você tinha isso aí, você tava na frente, mano. Você tava, né, à frente da galera. E a gente tinha um trabalho em pesquisar. Eu também privilegiado por ter uma mãe professora, então ela conseguia material quando tinha que fazer um trabalhinho, alguma coisa de escola. Aí, e a molecada cada vez mais cedo também, mais precoce, sabendo utilizar esses recursos. Você acha também que tem algum risco aí das pessoas utilizarem mal? É preciso, sei lá, na escola talvez ter algum mecanismo de se prevenir desse tipo de coisa? Bom, Murilo, como eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, né, eu vou começar falando um pouco disso. Deus criou o homem não para ser, né, um robô, mas Deus criou o homem para ser imagem à sua semelhança. Sim. Né, de Deus. E ele nos deu o quê? Livre-arbítrio. Sim. Quando Deus criou essa questão do livre-arbítrio, né, você faz suas escolhas. Sim. Você faz as escolhas. Infelizmente, né, ou, né, por outro lado, felizmente, mas infelizmente por esse lado que eu vou falar, a mente humana, né, ela criou diversas coisas ruins. Assim como também coisas maravilhosas. Como né? coisas boas, maravilhosas. Então, o nosso poder enquanto ser humano, Sim. né, através do nosso cérebro, a gente cria, né, o que a gente quiser. Sim. A gente cria o que a gente quiser, desde que a gente consiga fazer, colocar isso em prática. Né? E aí que é o problema. Sim. Né? Eu vejo que o problema não está nas máquinas em si. Está no ser humano, né? E sim no que o ser humano está criando. Sim. O que o ser humano está criando, entendeu? Porque o ser humano ele pode criar coisas boas, como ele pode criar coisas ruins. Né? Como você tem vírus para computador, você tem vírus para celular, você tem todo esse tipo de problema que foi criado por pessoas. Que foi criado por um programador que pegou aquilo que era para ser um benefício e criou, né, um malefício ali. Um malefício para ele poder ganhar dinheiro em cima, por exemplo. É um cara, vamos dizer assim, teve uma formação. Fez isso para poder só gerar problemas. Ele quer ver o caos. Sim. É um cara, vamos dizer assim, teve uma mesma formação que a sua, vamos dizer assim, mas ele direcionou para o negativo, coisa, né? Para outra coisa. Sim. Certo. E aí eu acho que ainda vai ter, isso aí vai ser muito debatido ainda, né? Acho que é só o começo da coisa, né? Tem muita coisa. E esse livro, ele fala muito disso. O cara, quando eu assisti, ele fez um spoiler do livro, fez também assim, um resumo, e aí isso me chamou a atenção na hora. Na hora ali, no momento que eu estava assistindo, né, no programa do Pedro Bial, eu comprei esse livro. Falei, cara, eu preciso ler esse livro. E aí, quando ele falou dessa junção, né, da inteligência artificial com a inteligência humana, eu falei, cara, isso é totalmente possível. Isso é totalmente possível hoje, pensando, né? A gente pensando que isso é totalmente possível. Mas é uma junção de se fazer tipo uma interface mesmo que junta as duas coisas? Quando você, por exemplo, olha só, você vai pensar em podcast. Quando você pensa em podcast, a sua mente ela vai navegar em diversos meios tecnológicos, e YouTube, em link, não sei o que, Instagram, o seu cérebro consultar isso. O seu cérebro consultar isso. A gente já faz isso dentro do nosso cérebro, né? Imagina se ele puder ir para fora, né? Usando a inteligência artificial, então, você quer dizer? Só que a gente usa, olha só... Uma porcentagem pequena. O que a gente usa é o seguinte, fala assim, poxa, lá existe isso. Lá eu posso buscar isso. Não é lá eu existo. O meu cérebro vai buscar lá. Ele já vai na informação, ele né? vai lá, eu não vou precisar acessar via dispositivo. É só pensar. Eu não vou precisar acessar via computador. Na hora que eu pensar,
Digamos. Ele vai lá, o meu cérebro vai lá, acessa a tecnologia, acessa o Instagram, busca o que eu quero. Imagina, e traz você isso falou pra uma mim. informação aqui, eu já puxei e falei, não, tá errada. Essa informação é essa estatística aqui. Mas imagina como que vai ficar Isso que o livro trata. Ele fala sobre isso, sobre essa junção da inteligência humana com a inteligência artificial. Na hora que ele falou isso, meu cérebro, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. O ser humano ele vira um super-humano, né? Vai virar um super-humano. E talvez seja uma coisa que não deva ser tão acessível, sei lá, porque chega a ser perigosa, né? Como que alguém vai ganhar uma discussão na mesa do bar? Ninguém vai ganhar. Cara, o seu time é tal. Não, mas peraí, meu time ganhou tantas não sei o quê, tanto, né? O cara vai fazer buscas. Imagina o cara full fazer time ali, né? trabalho de conclusão de curso. Pois é. E aí, né, aí é legal isso que você falou, a informação tá lá, mas aí o detalhe, o que você faz com essa informação também? O Google vai estar dentro da sua cabeça, praticamente. Vamos dizer assim, porque você não vai precisar acessar o Google. Peraí, eu quero pesquisar sobre o livro agora. Você vai ter que abrir o Google. Não, somente vai lá, abre o Google, pesquisa, vai e já traz isso como resultado dentro da sua mente. Interessante. Essa junção. E essas coisas me sempre levantam, porque eu sou um cara que sempre, igual você, a gente levantou um benefício, mas também eu já tô com as pulguinhas atrás da orelha aqui, né? Como que fica a nossa inteligência, que eu digo assim, o processar isso, né? Porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque é muita informação e, chegou uma informação aqui, mas eu não sei, vamos dizer assim, ligar os pontinhos e você tá entendendo? Olha só. Legal esse debate nosso aqui, hein? Vamos ter que fazer mais desse assunto aqui. Tem muita coisa pra falar. Mas a inteligência artificial, ela veio, infelizmente, ela veio para ficar. Sim. A gente vai ter que saber lidar com isso. As pessoas vão ter que saber lidar com isso. Os países, né, o mundo vai ter que saber lidar com isso. E vai ter que se criar regras, normas. Regulamentar, né? Vai ter que regulamentar. Mas, infelizmente, ela não pode ser levada para o lado político. Sim. Porque se ela for levada para o lado político, aí ela vai virar um transtorno. Infelizmente, o regulamentar passa pela política, né? Que isso é a questão ética. Por isso que eu falo, vai ter muita briga aí. Infelizmente, é a maneira que é tradicional de se acontecer. O que eu estou fazendo é fazer a política por política. Assim, né? Sim. Porque a gente sabe que vai ter que regulamentar, vai passar por meio político. Sim. Agora, fazer a política pela política... Usar isso para fazer política, né? É isso que é ruim. Mas, né, vai ter que... assim, ele faz previsões, ele diz de quando isso vai acontecer. Sim, entendeu? Mas não vamos falar mais para deixar a galera... né? Senão a gente dá muito spoiler, eu né? ainda não terminei de ler livro. Eu quero terminar de ler esse livro para poder entender, e eu vou terminar de ler esse livro. Legal. Eu tenho certeza que eu vou abrir a minha mente para muito mais coisas e recomendo também outras pessoas lerem. Sim, bacana. Para a gente ir para os nossos finalmente, mano, como que tá a questão do Mais TI? E explica para a galera o que é, cara. Já então, convida o pessoal para entrar nas redes sociais aí, cara. O Mais TI é um projeto que surgiu através de uma conversa com alguns amigos, certo? E também através da minha filha, que um dia ela virou e falou assim: pai, eu quero ser youtuber. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque hoje a criança ela tem acesso a tudo. Minha filha tem celular, ela tem tablet, ela tem notebook, né? Ela tem televisão no quarto dela, ela acessa o YouTube. Muita informação. Muita informação. E aí ela vê aquilo e aí ela acha bacana, acha engraçado, acha legal, né? Outra coisa, aviso para os pais. Pais, monitorem seus filhos, acessem o celular deles, vejam o que eles estão acessando, o que eles estão mexendo. Tem que monitorar. Uma maneira de proteger, né? É uma maneira de proteger, porque que nem tem gente boa e tem gente ruim, e a gente sabe que o ser humano, infelizmente, ele tem muita gente que pensa, né, para o mal. Então a gente tem que proteger nossos filhos com todo esse tipo de tecnologia que nós temos aí. E aí, quando minha filha fez isso, eu falei: meu Deus, e agora? E aí eu saí comprando algumas coisas para ajudar ela e convidei uma pessoa que trabalha com a minha esposa, que mexe com
com redes sociais, e aí começou a ensinar ela. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, gente, poxa, eu já cheguei de gravar alguns vídeos fazendo ensinamento e tudo mais, né? De alguns conteúdos no YouTube, ainda estão lá, né, esses conteúdos. E aí uma das coisas que um colega meu falou uns anos atrás, ele falou, pô, Angela, você tem perfil para ser influencer digital, da área de TI e tal, e eu nunca fui muito pegado com essas coisas de ficar na frente da câmera falando e tal. Aí eu falei, poxa, juntando tudo isso, com os problemas que eu passo no dia a dia, com os problemas que eu já ouvi de muitos amigos e muitos alunos. As queixas, né? O que chega para você, né? Que o pessoal faz o seguinte, às vezes o cara tá no dia a dia dele, muitos alunos me procuram, manda zap, professor, não estou conseguindo resolver isso. Aí eu falo para lê isso aqui, vai nessa aqui, vê esse vídeo aqui. E às vezes o cara tem que ler muito conteúdo, procurar na internet, né? Ver 3, 4 vídeos de 1, 2 horas, para ele poder entender um pedacinho do vídeo que está lá, em 2 minutinhos, dá a solução para ele resolver o problema dele. Sim. E aí surgiu, né, a ideia de, falei, poxa, vamos criar um projeto que eu já, né, muita gente já tinha falado para mim que eu tinha esse perfil, né, porque eu gosto de ensinar. Sim. Já tem, mas eu percebo que você é uma pessoa que tem um perfil midiático, assim, você só não sabia. Exato. E aí o que acontece? O Mais TI, surgiu o Mais TI. Né? E o Mais TI, na verdade, ele faz o quê? É dar dicas rápidas para problemas que pessoas passaram. Não é só eu quero, né, trazer pessoas para falar de problemas, né, de que eles aconteceram no dia a dia deles. Então, e como que eles resolveram isso? O mais interessante, como ele não vai entregar todo o código dele, até porque tem questão de ética, tudo da empresa. Mas ele falou, olha, eu usei isso aqui, encontrei em tal site, você baixa, você pode fazer o código. Ele pode pegar um pedacinho do código dele aí mostra, falou, ó, tá aqui isso aqui que eu usei de código para poder resolver o meu problema. Entendeu? E aí ele compartilhar isso, porque realmente a gente lidar com vários problemas diariamente, e às vezes um problema que você tem hoje, você passa dias e dias pesquisando, procurando solução para aquele problema. Inclusive, legal aí, aqui a gente vai falando no efeito que isso vai trazendo, essa ideia também trouxe você aqui, né? Sim, não foi? Foi o projeto do Mais TI, né, cara? E que você pretende ainda, você vai botar mais ficha aí para ele desenvolver agora nesse ano de 2025 e para os próximos anos, porque 2024 que era para ter começado ele, na verdade, no segundo semestre. E aí eu tive esse problema de saúde, acabou que eu, infelizmente, não tinha como tocar o projeto. Né? Agora você está retomando. E agora estou retomando, né? Legal. E com muito mais força. Inclusive, nós estamos aí com um sorteio de brindes, de cursos, que a gente vai fazer lá no nosso projeto, nos nossos canais. Aproveita e divulga os canais para quem quiser conhecer. A gente tem um Instagram, né? É o @maisti.tech. Então, tanto YouTube, Instagram, TikTok, então é maisti.tech. Legal, cara. E o seu também, quem quiser te achar? O meu é Aislan, né? Mano, ou Aislan Odorato, você pode me encontrar nas redes aí. Cara, legal, foi um bate-papo e eu já te digo que a gente deixou 3 pontinhos aí pra gente continuar esse assunto, principalmente agora da questão da inteligência artificial. Eu acho que é legal a gente debater e gerar essas dúvidas para as pessoas também se questionarem em casa, né? Porque a nossa ideia aqui é gerar reflexão, levar informação, né? Isso, Murilo, e só para dizer para você, a gente atuou já em diversos projetos diferentes, em várias empresas no Brasil inteiro e até fora eu já atuei. Né? Então, eu tenho várias ideias, inclusive para Cuiabá, para ajudar Cuiabá, nossa cidade, projetos que a TI pode ajudar. Que ótimo. Né? Que a TI pode ajudar na área da saúde, na área da educação, na área de segurança pública. Então, assim, eu tenho vários amigos que estão dentro desse ramo político, né? E a gente conversa, né, bastante. E são temas interessantes
que a gente legal. pode trazer para dentro do canal para poder falar, por exemplo, como a gente ajudar, né, a melhorar a questão da saúde pública, né, porque sempre está lotada, né, como ajudar isso, como que a tecnologia pode ajudar isso. Né? Sim. E assim, a gente tem soluções, eu acredito que outros profissionais da área de TI também possam ajudar. Né? Sim. Mas eu, como já trabalhei em vários projetos da área de saúde, vários projetos da área de educação, já trabalhei com projetos área comercial, área industrial, certo? Então, contabilidade, administração, então assim, em várias áreas eu já atuei. Né? E a gente tem como ajudar isso. Tem uns canais aí, vamos ver se a gente consegue fazer, né? Pelo menos um dia você ter uma conversa com alguma liderança, né? Essa parte mais tech, né? A parte mais tecnológica. Uma liderança para saber, é bom que saibam que você tem ideias que possam ajudar na questão pública geral, né? Do bem comum, né, cara? Bem comum. Acabei não falando, mas eu já participei de eventos de empreendedorismo, Startup Weekend, já ganhei prêmios. Olha aí. Já ganhei prêmio como professor empreendedor aqui em Mato Grosso, né, que foi um evento pelo governo do estado, em parceria com um rapaz lá de Recife, né? Então, células, que é chamado Células Empreendedoras, e aí ganhei o prêmio de professor empreendedor. Então, assim, já orientei vários alunos em vários eventos de empreendedorismo, hackathons também, já participei, já orientei, né, trabalhei Legal. como mentor. Então assim, a gente está envolvido nisso. Então, por exemplo, o último que eu participei, que foi do Sicredi, lá falou muito sobre essa questão da tecnologia para o meio sustentável, né, de como a tecnologia, né, ajuda na sustentabilidade. Ajudar na sustentabilidade, Isso na parte daí do meio ambiente. É uma coisa muito que tem que bater muito forte. E isso envolve governo, envolve política, né, envolve interesses. tudo. E aí surgem muitas ideias bacanas nesses eventos, né? A gente passa lá 3 dias falando sobre isso, discutindo, achando soluções, né, para aquilo, desenhando, arquitetando, né, e rascunhando, e sai algumas coisas interessantes lá. O legal é que quem se dispõe a estar nesses encontros, ela tá disposta a compartilhar, né, cara? Sim, com certeza, né? O pessoal tá, né? Então a gente tem muito conhecimento, como tem outros colegas também, sobre isso, do que pode ajudar, né, auxiliar, dar apoio para essas entidades, para o governo, né, do que ela pode, né, desenrolar e tirar o gargalo, porque a população sofre. Com certeza. A população sofre. Bom saber que você tem essas ideias. Se a gente puder fazer de alguma maneira uma ponte aí com alguém, a gente vai fazer. Conheço umas pessoas que conhecem umas pessoas, que chega lá no cara que manda network. tudo. Network é assim. Quem sabe a gente consegue, cara. E fizemos, acho que um network muito bacana, né? Olha só, estamos aqui através do meu professor Tadashi, né? Olha só como que o mundo é. O universo vai trazendo para você pessoas que têm um interesse parecido, que querem crescer, querem contribuir. Interesses, né? Interesses comuns, que é de levar conhecimento. E esse podcast tem esse interesse, que é abrir a sua mente. Espero que a gente tenha conseguido hoje, né, abrir a mente da galera, causar uma reflexão aí. Você que tem seu sonho na TI, ou você também tem curiosidades aí, ó, pode comentar lá. E aproveita, se inscreve, compartilha pra gente. É muito importante, é um gestinho assim, só mexe o dedinho, né, cara? É só um clique? É só um clique, mas é uma força muito importante pra gente. É tipo um aplauso pro artista, né, cara? Você como artista sabe como que é importante também, né, cara? Exatamente. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda. As portas estão abertas para quando tiver novidades, né? Eu sei que você tem outros projetos aí mais midiáticos aí. A casa tá com as portas abertas para você. Muito obrigado, viu, meu amigo? Murilo, eu que agradeço, né? E assim, hoje a minha vida é totalmente mudada por conta, né, desse problema de saúde que eu passei. Agradeço a minha família, minha esposa, a Keti, meus filhos, Tiago, Gabriel e Nicole, que me deram totalmente esse apoio, né, sofreram, choraram junto comigo, né, e principalmente a Deus, né, porque através dele conheci o Tadashi, que me fez conhecer você. Sim. Né?
como outros amigos que eu tenho, outros irmãos, né, que Deus me proporcionou conhecer, e hoje sou a pessoa que eu sou, né, através também desses meus amigos, desse network que a gente construiu, né, e também, né, meus pais, né, meu pai que já é falecido, né, Miguel, Que foi quem plantou, né? Tudo isso aí lá no começo, né? e minha mãe, Alcina, né, professora de matemática, de ciências, meu pai, Miguel, que é falecido, químico, engenheiro químico, né, que tinha uma pegada muito tecnológica. Então agradeço muito, né, a Deus, porque Deus, através dos meus pais, me formou e me deu toda essa oportunidade aqui de estar aqui, inclusive, nesse momento. Muito obrigado, cara. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Você que ficou até aqui, já volto a repetir. Dedo no like, se inscreve, compartilha. Eu espero que esse bate-papo tenha gerado em você reflexão, que você tenha aprendido bastante, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Valeu, pessoal.